Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo da esperança. Estamos no nosso terceiro dia do nosso programa de reavivamento espiritual. Nós vimos durante esses 2 dias tema extraordinário, tema de esperança, tema do amor. Eu quero convidar você que está do outro lado, sentado com a família, onde você está no outro lado conduzindo. Eu quero que você pare o carro por um instante. Eu sei que você está no outro lado, na praça pública, conversando com os amigos. Eu quero que você, nesse momento onde você está esperando do grande programa de reavivamento espiritual, eu quero convidar você neste momento. Eu quero que você olhe para o céu. Vamos pedindo as bênçãos divinas. Vamos conectando com Deus. Vamos ter a certeza, temos a esperança de um dia que vamos estar no céu. Amém? Agora, nesse momento onde você está, eu quero convidar você para nós fazer uma breve oração. Oremos. Deus, Pai amado, muito obrigado por estar no céu, meu Pai. Somos gratos por tudo, Senhor. Mil graças te rendemos, Senhor. Não temos palavra para nós descrever o teu amor por nós, meu Pai. Estamos aqui no terceiro dia do nosso programa de reavivamento espiritual, meu Pai. Nós vimos que se deparamos com grandes temas maravilhosos, extraordinários que passaram, meu Pai. Que têm efeito, fazendo efeito em nossas vidas diárias, meu Pai. Papai do céu, vem abençoando aquela pessoa também que está do outro lado, ouvindo a esperança, o programa do reavivamento espiritual, Senhor. Vem nos conceder a sua bênção. Nesse momento nós vamos abrir a tua biblioteca sagrada, vamos abrir a tua carta divina, meu Pai. Vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado àquele que me acompanha do outro lado. Nós estamos no terceiro dia do nosso programa de reavivamento espiritual. Nós se deparamos com um grande tema extraordinário, querido. Na segunda-feira nós tivemos um tema extraordinário, para onde eu o estrangeiro. Ontem, no segundo tema, nós abordamos um grande tema, o encontro daquela mulher que sofria do fluxo de sangue. Nós vimos que aquela mulher, ela teve uma fé, uma certeza, uma determinação, querido. Que naquele lugar solitário onde ela estava sentada, ela foi ao encontro de Cristo, tocou naquela veste santa. Ela o sarou. E lá Cristo, lá disse que a tua fé te curou. E hoje nós vamos ter um tema muito diferente, um tema muito sabido, um tema muito maravilhoso. O nosso tema de hoje está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. O primeiro livro de Moisés que Moisés escreveu. O nosso tema hoje vai estar abordado no capítulo 4. Um tema maravilhoso. Porque você, no outro lado, está se perguntando, irmão Jacob, por que você escolheu esse tema da Gênesis? É um tema sabido, é um tema muito conhecido, é um tema muito vulgar. O tema de hoje que vai ser abordado nesse terceiro dia deste programa, lá é um tema extraordinário, querido. É um tema que tem a ver com a minha vida, com a tua vida, com a vida de toda a sociedade. Esse tema que tem. Vamos falar da oferta aceita, da oferta renegada. Nós estamos falando de Caim, nós estamos falando de Abel. E nós vamos falar das ofertas dos 2 irmãos. Vamos falar da oferta de Caim e Abel. Por que foi anegada a oferta de Caim? Por que foi aceita a oferta de Abel? Nós podemos dizer certamente, querido, é um tema extraordinário, é um tema maravilhoso. Nós podemos ter certeza de durante milhares de anos se passando, mas ainda essa história dos dois irmãos que aconteceu em Gênesis, ainda hoje se fala. Nós podemos dizer que Caim e Abel e as suas ofertas, Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter. Abel temia Deus, Caim careciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre Adão e porque foram a terra amaldiçoada por seu pecado. Estes irmãos tinham sido instruídos com respeito à previsão feita para a salvação da raça humana. Aí nós vimos, se deparamos com a história extraordinária de Caim e Abel, querido. O livro de Gênesis 4 em diante, ele retrata a oferta,
o que aconteceu naquele momento, o que aconteceu naquela época. Nós falamos que o Caim e o Abel, certamente eles tinham um caráter diferente. Abel, ele tinha um caráter que temia a Deus. Abel tinha um caráter que respeitava a Deus. Abel tinha um caráter que amava a Deus. E Caim teve um caráter de maldição. O Caim teve um caráter de negação. O Caim teve um caráter de murmuração. O Caim teve um caráter que desrespeitava o amor de Deus. A Eva e o Adão, certas vezes, eles ensinavam seus filhos sobre o amor. Adão e a Eva, eles ensinavam os filhos com a mesma educação, com o mesmo ensinamento. A mesma história Adão e a Eva contavam pelos seus filhinhos. Mas o Caim, ele crescia com rebeldia, crescia com murmuração. O Caim, por sua vez, ele se questionava. Por que Deus expulsou os meus pais da terra, do jardim do Éden? Por que Deus amaldiçoou a terra? Aí estava o caráter dos dois irmãos. O caráter do amor e o caráter da negação. O Abel, ele respeitava o amor. O Caim recriava dentro de si um ódio e uma maldição. Nós podemos continuar no que é um tema extraordinário e um tema maravilhoso. Nós podemos dizer, deles é requerido que praticasse um sistema de humilde obediência, mostrando a sua reverência a Deus e fé no Redentor prometido. Nós vemos que Adão e a Eva, eles ensinavam os seus filhos. Ele ensinava o Caim, ele ensinava o Abel, que praticasse um sistema de obediência para Deus, mostrando referência a Deus e uma fé no Redentor. O prometido, que é este Redentor que nós vamos falando, querido? Vamos falar de Cristo, de Messias, o prometido Messias. Adão e Eva, eles, depois de pecado, eles fizeram um sacrifício. E esse sacrifício simbolizava que Cristo deveria morrer para resgatar a raça humana. A Eva e Adão ensinavam esse sistema do amor. A Eva e Adão, eles diziam aos seus filhos para ter uma fé maior, uma fé no Redentor, para ter uma esperança que alguém um dia vai nos resgatar desta maldição. É uma coisa extraordinária, querido. O livro de Gênesis 4, ele explica tudo sobre o que ocorreu nesse momento. Eu posso explicar o que se passa, muito importante. A minha vida, a sua vida. Quanto tempo nós murmuramos contra Deus. Quanto tempo nós obedecemos o amor de Deus. Quanto tempo nós renegamos a esperança. Quanto tempo nós aceitamos a esperança. Nós podemos, em todavia, querido, nós podemos que, naquele exato momento que chegou uma altura em que os dois irmãos, eles deveriam ir dar o sacrifício, eles deveriam dar as suas ofertas para Deus, eles deveriam ter gratidão a Deus daquilo que eles foram abençoados. Nós podemos dizer que Caim trouxe a sua oferta perante o Senhor com murmuração, infidelidade no coração, em referência ao sacrifício prometido. Ele não estava disposto a seguir extremamente o plano da obediência, procurar um cordeiro, oferecê-lo com fruto da terra. Meramente tomou dos frutos da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Uma coisa triste, um cenário triste, querido. E Caim não se preocupou procurando um cordeiro, e no Abel pedindo um cordeiro, e nos seus pais pedindo um cordeiro. No momento da oferta que os irmãos foram trazer perante a Deus, Caim foi ao campo, tirou daquilo que ele trabalhou, perante a Deus ele foi com murmuração, fidelidade. Ele se queixava.
Ele murmurou o momento de fazer a oferta para Deus. E nós podemos ver noutra hora, querido. E Deus tinha feito saber a Adão que sem derramamento de sangue não podia haver remissão de pecado. Querido irmão, Caim não estava preocupado em trazer nem mesmo o melhor fruto da terra. Abel aconselhou o seu irmão que não viesse diante do Senhor. Nós podemos dizer, querido, naquele instante que Deus, no momento que Adão pecou no jardim do Éden, Deus ordenou a Adão que o sacrifício deveria ser derramado o cordeiro. E esse sangue do cordeiro simbolizava a remissão do pecado. Sem o sangue não deveria ter remissão. Mas o Caim não se importou com o ensinamento que os pais lhe deram. O que aconteceu por instante, querido? E Caim não se importou. Caim não se fez questão de ir a Abel pedindo. E no momento em que Abel, seu irmão, o amava, olhou o seu irmão levando o fruto do campo, Abel aconselhou o seu irmão que não, irmão, chamou. Naquele momento nós podemos ver uma história que houve uma conversa entre os dois. Abel, o menor, chamou seu irmão. Meu irmão, não adianta. Meu irmão não pode levar isso. Porque nossos pais me ensinaram outra coisa. Você não pode levar sacrifício para Deus. Não adianta. Porque o Abel sabia qual o perigo. O Abel sabia o perigo. Meu irmão não pode. E nós podemos ver que é tanto extraordinário, querido. Nós podemos que desprezou o seu conselho e com dúvida e murmuração com respeito à necessidade das ofertas cerimoniais. Apresentou a sua oferta, mas Deus não aceitou. E nós vimos aqui nesse momento, nesse historial, querido, que Caim não aceitou o conselho do seu irmão. O Caim não respeitou a ideia do seu irmão. O Caim, ele não aceitou a conjugação do seu irmão. O Caim, ele renegou a ideia e o pensamento do seu irmão. Caim preferiu levar frente a Deus. E naquele momento, ele não foi quê? Não foi aceita a sua oferta. E nós podemos ver, Abel trouxe dos seus melhores, do seu rebanho, e da gordura, como Deus tinha ordenado, cheio de fé no Messias, por vir com humilde reverência. Apresentou a sua oferta, Deus aceitou a sua oferta. Uma luz brilhou do céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não viu manifestação de que a sua era aceita. Irou-se com o Senhor e com seu irmão. Deus condescendeu em mandar um anjo para conversar com ele. Uma coisa extraordinária, querido. Abel levou dos seus melhores. Abel levou dos seus melhores. Abel levou para o Senhor do seu melhor, da gordura que Deus ordenou. Através da sua fé no Messias, Abel foi aceite. A sua oferta, uma luz do sol resplandeceu naquele lugar onde Abel estava. Aceitou a oferta de Abel. E quando Caim olhou que dele não foi aceito, o que aconteceu naquele exato momento, querido? Em que Caim irou-se contra Deus e contra seu irmão. Mas o amor que Deus tinha tanto com o homem era maior. O que aconteceu naquele exato momento? Quando Deus contemplou o coração de Caim, a maldade que Caim careciava dentro de si, Deus enviou um anjo para conversando com Caim, para alertando do Caim o perigo, do amor que Deus tem com ele. Houve uma conversa extraordinária. Houve uma conversa uma conversa de um anjo para com o homem. Houve uma conversa de Caim. Tão extraordinário que aconteceu naquele exato momento, querido. Eu podia te explicando. O anjo inquiriu quanto à razão da sua ira. Informou de que se fizesse o bem e seguisse a orientação que Deus tinha dado, ele o aceitaria, estimaria a sua oferta. Mas se não submetesse humildemente os planos de Deus, crendo e obedecendo,
ele não podia aceitar a sua oferta, querido. O anjo falou. Nós vimos uma conversa do anjo. Uma coisa extraordinária, querido. Uma coisa que nós podemos ter a certeza que foi uma conversa de longa hora. O que o anjo disse? Se você aceitava os conselhos de Deus, se você aceitava o conselho do seu irmão, se você levava do campo, ou se você levava do campo, mas se levava com humildade, se levava com respeito ao Senhor, Deus aceitaria a sua oferta e Ele o estimaria da sua oferta. Mas através da sua murmuração, da sua negação, Deus não fez questão. É uma coisa tão proprietária, uma coisa tão solene, querido. Nós podemos que o anjo declarou a Caim que isto não era injustiça da parte do Senhor, ou parcialidade mostrada para com Abel, mas que era em virtude do seu próprio pecado e desobediência à expressa ordem de Deus, que ele não podia aceitar sua oferta. E se fizesse o bem, seria aceito por Deus. Seu irmão lhe daria ouvidos e Caim guiaria porque era o mais velho. Uma coisa extraordinária, querido. Uma coisa que aconteceu por um instante, momento. Se Caim aceitava o conselho de seu irmão, que o anjo disse a Caim que não é injustiça por parte de Deus. E se Caim mostrava a humildade naquele momento, Caim, ele deveria guiar o seu irmão naquele lugar para fazer o sacrifício. Mas o Caim, ele ficou se questionando, porque é uma coisa que aconteceu naquele exato momento. O Caim ficou revoltado. Nós podemos dizer que naquele momento Abel trouxe, do melhor, o Abel trouxe do melhor, o Abel ofereceu do melhor ao Senhor. O Abel tinha esperança de um dia que Messias virá para resgatar o pecador. Mas Caim não se importava com a esperança da raça humana. Uma coisa tão triste, uma coisa que às vezes eu fico me perguntando o que aconteceu. Como que Abel contemplou o seu irmão naquele momento da fúria do seu irmão. Nós podemos ver aquele momento, quando Caim, nós podemos dizer que nesse exato momento, quando Abel justificava o plano de Deus, Caim tornou-se enraivecido e a sua ira cresceu e ardeu contra Abel, até que a sua raiva o matou. Às vezes eu posso me perguntando quando aconteceu aquele exato momento, quando Deus se revelou ao Caim, quando o anjo explicou a situação que aconteceu, Caim se enriqueceu-se com raiva, Caim irou-se contra Deus, Caim irou-se contra o irmão. Mas o anjo explicou parcialmente, cuidadosamente, mas o Caim não fez a questão. Caim, naquele momento, levou o Abel num lugar solitário, numa zona vazia, e aí o tacou e o matou. Nós podemos dizer que Deus o ocupasse a falsidade. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Gênesis 4, 9. Nós encontramos, querido. Quando Deus viu aquela cena terrível acontecendo, quando Abel estava estendido no chão, sofrendo, morrendo naquele momento, quando Abel morreu, Deus chamou Caim. Caim, onde estava seu irmão? O que Caim falou para Deus? Que eu não sou o guardador do meu irmão. Eu não sei onde meu irmão está. Eu não ando com meu irmão. Aí podemos continuando. Deus informou a Caim que sabia o respeito do seu pecado, querido. Que estava informado de todos os seus atos, mesmo os pensamentos do seu coração. Disse-lhe: a voz do teu sangue, a voz do sangue do teu irmão, chama-me desde a terra. És agora, pois, maldito, por sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão.
Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Será fugitivo, errante pela terra. Gênesis 4, 10 e 12. Lá Deus, quando Deus conversou com Caim, onde está o teu irmão? O que Caim diz? Eu não sou guardador. Mas Deus respondeu, Deus disse, o sangue do teu irmão clama até a mim. Deus ficou tão triste contemplando aquela cena. Deus ficou tão triste contemplando aquela cena. Nós podemos dizer, a princípio, maldição sobre a terra tinha sido sentida apenas levemente, mas agora uma dupla maldição repousava sobre ele. Caim e Abel representam as duas classes, irmão. Quais são essas duas classes? Sem perguntar quais são essas duas classes. Caim e Abel representam as duas classes. Quais são essas duas classes? Caim representa a classe dos ímpios e Abel representa a classe dos justos. Porque essas duas classes é a classe do ímpio e a classe dos justos. Nós podemos dizer que os crentes, os incrédulos que deviam existir desde a queda do homem até o segundo advento de Cristo. Nós vamos ver que Caim representa aqueles crentes que não respeitam o amor de Deus, aqueles crentes que não aceitam o amor de Cristo. E Abel representa aqueles crentes que respeitam a Deus e que aguardam a segunda vida de Cristo. Amém? Coisa extraordinária, coisa maravilhosa. O assassino de Abel, por seu irmão Caim, representa os ímpios que deveriam inveja do justo, adiando-os porque são melhores do que eles. Teriam invejas, perseguiram os justos e os arrastariam à morte, porque o seu reto procederá condenava a conduta pecaminosa. Querido, tão extraordinário essa passagem bíblica, essa passagem. Os ímpios que representam Caim são aqueles que no dia da perseguição vão perturbando os justos, vão perseguindo os justos, vão condenar os justos e vão arrastar o justo até a morte. Porque esses ímpios, eles foram condenados quando aquele homem inocente derramou seu sangue na cruz. Amém? Uma coisa extraordinária, querido. A vida de Adão foi de um triste, humilde e continua arrependimento. Quando ensinava os seus filhos e netos a temer a Deus, era com frequência amargamente reprovado por seu pecado, de que resultará tanta miséria sobre a sua posteridade. Uma coisa, querido. Quando Deus é um Deus do amor, é um Deus fiel, é um Deus passivo, é um Deus que te olha, é um Deus que te ama, é um Deus que te chama. Nós podemos ver que nesse momento, querido, ao testemunhar Adão os primeiros sinais da decadência da natureza, com cair das folhas e as murchas das flores, chorou mais sentimento do que os homens hoje choram os seus mortos. O que aconteceu? Depois de Adão pecar, vejamos, querida, depois de Adão pecar, depois de Adão de ser expulso no Éden, depois de Adão contemplando as folhas maravilhosas murchando, os frutos caindo, estragando, ficando podre, Adão contemplando as coisas que ele através do seu pecado, coisa que aconteceu terrível. Adão quando chegou naquele lugar onde Abel estava estendido aí, dormindo, descansando, Adão quando contemplou aquele cenário chamando o seu filho e o filho não acordava, Adão naquele momento, quando contemplou aquele todo o cenário, Adão começou a chorar amargamente. E fazendo uma comparação do dia de hoje, o Adão chorou amargamente de que o homem de hoje chora pelos seus antequeridos. Hoje alguém morreu, um parente morre quando você chora, querido. Mas Adão naquele dia chorou tanto.
Naquele dia, Adão chorou amargamente pelos seus atos. Adão, quando viu o seu filho estendido, ele ficou chorando. Ele chorou bastante. Mas podemos dizer, o anjo mantinha comunicação com Adão depois da queda. Informaram o plano da salvação e que a raça humana não estava além da rendição. Apesar da terrível separação que teve lugar entre Deus e o homem, era uma providência. Tinha sido tomada mediante oferecido do seu amado filho, pelo qual o homem podia ser salvo, mas a sua única esperança estava numa vida de humilde, arrependimento e fé na previsão e fé. Todos os que aceitam a Cristo como seu único Salvador seriam de um povo colocado a favor de Deus, mediante os méritos de Cristo. Amém? Querido, eu quero te levar fazendo uma análise extraordinária. Eu não sei de que forma você vai pensando nessa duas histórias que aconteceu entre Caim e Abel. Eu não sei de que forma você vai pensando o que aconteceu depois do Adão, depois que aconteceu da Eva. Quando o Adão foi expulso do céu, querido, do jardim, o Adão foi expulso do jardim, Deus mantinha essa comunicação com Adão. O anjo mantinha essa comunicação com Adão. O anjo conversava com Adão sobre o plano da redenção que Deus tinha. O anjo explicava que um dia alguém deveria ser enviado nesta terra, deveria ser oprimido, sofrendo, morrendo, e depois ser ressuscitado. Uma coisa que aconteceu, querido. Você deve estar analisando neste momento onde você está sentado, fazendo uma reflexão maior de que parte você está. Se está no lado de Caim, se está no lado de Abel. Eu não sei de que convivência você vive, eu não sei de que forma você vai pensando, querido. Mas eu te falo, tenho uma certeza absoluta, uma fé maior, que Cristo virá. E naquele dia Cristo virá como juiz. Cristo não vai vir como condenado de pecado, ele vai vir como juiz, como rei, o sumo sacerdote. Eu quero que você faça uma reflexão na sua vida neste momento. Em que área que você está? Quantas vezes você fica na igreja murmurando? Quantas vezes você fica murmurando contra os planos divinos? Quantas vezes você fica murmurando quando na igreja falam que vai ter o evangelismo? Você fica murmurando? Quantas vezes, querido? Quantas vezes você vai entregando a sua oferta na igreja com murmuração? Quantas vezes você entrega o seu dízimo com murmuração? Quantas vezes você entrega a sua oferta? Quantas vezes você ajuda a viúva com murmuração? Quantas vezes você ajuda o estrangeiro com murmuração, querido? Eu quero que você faça uma análise. Eu não quero que você participe em Caim. Eu não quero que você seja nessa classe do ímpio, querido. Eu quero que você se assentiva neste momento dizendo que eu quero ser como Abel. Eu quero dar a glória. Eu quero fazer sacrifício. Eu quero dedicar a minha vida para Deus. Somente nós teremos o galardão. Somente nós teremos a esperança de um dia abraçar o Abel, de um dia conversando com o Abel, de um dia conversando com aquele anjo que alertou a Caim. Nós durante a semana não vamos ter tema extraordinário, vamos ter hoje estamos no terceiro dia, hoje falamos de uma coisa tão extraordinária. Eu quero que você, nesse momento onde você está sentado, eu quero que você faça uma grande reflexão nesse texto de Gênesis 4. Eu quero que você levante onde você estava pedindo perdão a teu irmão. Eu quero que você está sentado. Deus quer que você, onde está sentado, vai levanta, vai ao vizinho, pede perdão do acontecimento. Vai da tua esposa, pede perdão. Vai dos teus pais, pede perdão. Liga no teu melhor amigo, que vocês estão em briga, que pede o perdão. Somente o perdão vai nos levar mais próximo de Cristo. Amém? Eu quero nesse momento onde você está, olhando para a terra, com humildade, com um coração cheio de fé. Vamos conversando com Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Nós vimos uma história tão importante, Senhor, que ocorreu em Gênesis 4.
entre a oferta de Caim e Abel, Senhor. Papai do céu, vem nos transformar que nosso coração seja como o de Abel. Um coração íntegro, um coração sincero, meu Pai. Não vem nos transformar, nós não queremos ser transformados, Senhor, na maldade, mas que nós queremos ter a bênção de Ti, meu Pai. Vem nos abençoar, Senhor, amar, terá mais uma coisa maravilhosa, Senhor. Vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém.